Graças, paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem para domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook, Instagram e WhatsApp. Mas antes de gravar o vídeo propriamente dito, eu quero orar. Senhor, quero declarar que eu preciso de Ti. Que o Teu Santo Espírito me capacite, Senhor, de uma maneira sobrenatural, para que eu pregue essa palavra com autoridade, com poder, e que possa abençoar todos aqueles que vão nos assistir. Também conceda, meu Pai, aos nossos ouvintes que o Senhor conceda espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da Tua palavra. Desde já nós damos a Ti, Papai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos hoje ministrando o último tópico, né? O último estudo sobre sabedoria. Então, peço que você preste bem atenção, porque cada assunto que aqui é mencionado tem uma importância transcendental na sua vida. Então, a sabedoria e as palavras. O uso piedoso da língua. Provérbio 18, 21 diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, veja bem, muitas vezes você acha que nunca matou alguém, né? Matar é uma coisa tão terrível, mas você não precisa de um revólver, de uma pistola, de uma faca, de uma metralhadora para matar alguém. É sério isso, amados. Você pode matar alguém com a língua. Instrumento poderosíssimo. Se mal utilizado, é um problema. Então, a Bíblia é clara. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, por favor, trate de usar a palavra de maneira sábia para que você possa edificar as vidas. Efésios 4:30 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça para aqueles que ouvem. Então, você pode, com uma palavra de ânimo, elevar a moral, elevar o ânimo da pessoa, fazer um bem para essa pessoa. Como, por outro lado, você pode, com a única palavra, acabar com a vida da pessoa. Então, a sabedoria é usar a língua de maneira adequadamente, de maneira correta. Eclesiastes 10, 12 diz assim: as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios dos insensatos o destroem. Palavra do sábio lhe trazem benefícios, ânimo, estímulo, força, mas os lábios dos insensatos destroem. Tiago 1,19 diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Coisa que a gente normalmente não faz. A gente nem sempre está pronto para ouvir. Para falar, a gente fala de imediato. E para se irar, da mesma forma. Então, a palavra diz que a gente tem que dosar esses elementos de maneira adequada. A sabedoria se expressa no controle da língua e no falar que edifica. As palavras sábias trazem vida, cura e edificação. Provérbios 16, 24, assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e traz cura para os ossos. O tolo fala demais. O sábio sabe o tempo de calar e o tempo de falar. Eu acho muito interessante Eclesiastes 3:1 que diz: tudo tem o seu tempo determinado e tudo vai acontecer no tempo de Deus. Aí ele começa, é tempo de falar, de chorar, de cantar, ele descreve todos os detalhes ali do capítulo 3, para que você saiba que é muito importante você utilizar a sabedoria do alto no contexto da comunicação, da fala. Então, o pregador, por exemplo, ele tem que trazer a palavra, mas ela tem que despertar nas pessoas o desejo de mudança.
Você está fazendo a coisa errada? Para. Está fazendo a coisa boa? Continua. Então, tem lugares aí que é só malhar o tempo inteiro. Toma-lhe pau. Não é por aí. O ser humano não é caixa de pancada. A gente tem que saber dosar. Fale a verdade, mas fale com amor. Porque a verdade mal colocada mata também. Então, vamos pensar melhor sobre as coisas. O Espírito Santo é o mestre da sabedoria espiritual. João 14, 26 diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhe disser. Olha só que coisa linda. Mas o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é o nosso professor, instrutor de justiça. E ele lhe fará lembrar de tudo que eu lhe disser. Tem muito aluno preguiçoso que vai fazer a prova, não estuda nada, chega na hora, pede para o Espírito Santo ajudar. Espera aí. Se você estudou a matéria antecipadamente, o Espírito Santo vai te fazer lembrar as coisas que você já estudou. Mas, se você não estudou nada porque você é metido a sabido e quer que o Espírito Santo faça as coisas do seu jeito, você vai cair do cavalo. Então, primeiro você estuda a Bíblia, as provas, os assuntos. Aí, quando for na hora certa, o Espírito Santo lhe fará lembrar daquilo que você já estudou. Não fica pensando que o Espírito Santo vai lembrar do que você não estudou, porque isso não vai acontecer. Então, o Espírito Santo é o nosso instrutor de justiça e é aquele que nos faz lembrar as coisas que nós já estudamos. Isaías 30, versículo 21 diz assim, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor nos promete através do Espírito Santo. Ele vai nos ensinar o caminho que devemos seguir. Paulo diz que só o espiritual pode discernir as coisas espirituais. O Espírito é o pedagogo da alma, formando sabedoria viva e orgânica. Sabedoria do tempo, vivendo com propósito. Efésios 5, 15 a 17 diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É muito interessante, queridos, que hoje, tempo presente, nós estamos vivendo dias maus. Não tem jeito. E a Bíblia nos adverte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então, a nossa maneira de viver é quem determina o nosso destino, a nossa santidade, o nosso propósito santo, como poderemos trilhar nas coisas do Senhor. Que não seja como um insensato. O insensato, ele não está nem aí. Choveu, fez sol, para ele está tudo igual. Mas que a gente tem que viver como sábio. Para isso, você tem que buscar sabedoria lá do alto, onde Cristo vive. E precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus, e são mesmo, irmão. Estamos vivendo dias maus. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade para fazer o bem. Então, portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Querido, há uma vontade minha de fazer as coisas e uma vontade de Deus. E a vontade de Deus tem que sempre que prevalecer. Jesus disse, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. E eu quero dizer para você e para mim, que nós também viemos do céu como Jesus. Como, pastor? Porque nós temos um espírito humano que veio do céu. Então, nós viemos para esse mundo com o nosso espírito humano, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do Pai que nos enviou e de realizar a sua obra. Deus espera algo de você e de mim e que nós precisamos praticar. Não podemos ficar alheios àquilo que Deus espera, que Ele quer de você e de mim. Então, veja bem,
temos que procurar compreender qual é a vontade de Deus. Ah, pastor, e onde é que eu vou saber da vontade de Deus? Na Bíblia. Procure uma chave bíblica e coloque lá. Qual é a vontade de Deus? 2 pontos. E lá eu tenho um estudo muito extenso sobre isso e é maravilhoso. Nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. Só que a nossa vontade, ela é parcial, mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Por isso, meu querido, minha querida, abra mão dos seus desejos carnais e procure concentrar-se no que diz a palavra do Senhor. Salmo 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Coisa linda, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. Hoje eu completo 74 anos. Sou grato a Deus por esse tempo que vivi na presença do Senhor. E eu quero, acima de tudo, e nos dias que me restam, cumprir totalmente a vontade de Deus. A minha vontade, eu subjugo completamente a vontade do Senhor, porque o Senhor é que sabe tudo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aliás, tem um nível de conhecimento que eu e você precisamos alcançar, que nós não vamos conseguir se não renovar a mente, porque a mente está ultrapassada. Os valores são carnais, os valores são malignos, demoníacos. Então é preciso transformar a mente, substituindo essas palavras negativas que você alcançou durante toda a sua vida, mas agora você vai colocar na sua mente a verdadeira palavra do Senhor, que vai fazer de você um homem sábio, um homem inteligente, um homem que vai realmente cumprir os propósitos de Deus para a sua geração. Nós temos que ser exemplo para a nossa geração. Eu sou hoje bisavô, então eu tenho que ser exemplo para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Não adianta você falar, pregar em vão. A nossa atitude, o nosso comportamento tem muito mais valor para as pessoas, para os nossos parentes, nossos filhos, do que 1000 palavras soltas ao vento. Por quê? Jesus ensinava pelo exemplo. E eu não posso ser diferente disso. Eu tenho que ensinar os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, pelo exemplo. Eles têm que ver que o vovô, o bisa, o papai, é um homem de integridade. É um homem que tem realmente intimidade com Deus. E ele é um motivo para a gente seguir a esse nosso pai, esse nosso avô, segundo a vontade do Senhor. O sábio é aquele que sabe remir o tempo e viver com propósito eterno. Gente, é tempo de buscar a Deus sobre o tempo, porque nós não sabemos o que vem amanhã. Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver, Deus sabe. Mas eu quero que o tempo que aqui eu estiver, eu possa valer a pena as coisas que Deus requer de mim para que eu faça com sabedoria. A vida é breve, desperdiçá-la é insensatez espiritual. Eu achei essa palavra muito maravilhosa. A vida é breve. É como a Bíblia diz, 70, 80 anos, moleza. Mas você não pode desperdiçar essa vida, esse tempo, é insensatez espiritual. Então, todo o tempo que Deus nos concede é para a glória dele. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a pergunta é, a vida que eu estou vivendo hoje é para a glória de Deus? O que eu estou fazendo aqui nessa terra glorifica a Deus ou envergonha a Deus? É uma pergunta que você tem que responder, meu caro. Porque tem muita gente envergonhando a Deus, essa é a verdade. A sabedoria nos ajuda a priorizar o que é eterno, não apenas o urgente. Às vezes a gente confunde o que é eterno e o que é urgente. Então, mas nós precisamos discernir que existem coisas que é necessário priorizar o eterno.
Urgente você não faz hoje, faz amanhã. Mas o eterno não, tem que ser priorizado. Sabedoria no governo e na liderança. Discernimento e justiça. 1 Reis 3, 9 a 12 diz o seguinte: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. E essa é uma coisa muito séria. A Bíblia diz que o que caracteriza um homem maduro espiritualmente é a sua capacidade de discernir entre o bem e o mal, para que ele possa escolher o bem e abandonar o mal. Então, Salomão pediu isso para Deus. E eu e você hoje também precisamos pedir isso, porque isso é muito sábio. E aí Salomão continua: pois, quem pode governar esse grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei isso que você pediu, e darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nenhum houve, nem haverá como você. Salomão pede sabedoria para governar bem o seu povo, não para a glória pessoal. A mãe do rei Lemuel exorta a sobriedade, justiça e defesa dos vulneráveis. Veja, Salomão ofereceu um sacrifício de 1000 bois. É muito boi. E aí Deus ficou muito feliz com Salomão e disse: Salomão, pede o que tu queres que eu te darei. Gente, se Jesus chega para você hoje e faz essa proposta, o que é que você pediria para o Senhor? Salomão pediu sabedoria para governar aquele povo. E eu acho isso impressionante, porque, na minha opinião, Salomão era um patricinho, menino criado com todo luxo, todo conforto, na casa do papai, não trabalhava, tinha 1000 mulheres. Então Salomão tinha tudo para pensar diferente. Mas na hora que Deus colocou ele à prova, ele disse: opa, peraí. Eu já tenho tudo que eu quero, mas tem uma coisa que eu não tenho e eu preciso para governar esse povo. Então ele vem: dá, pois, ao teu servo coração cheio de discernimento para governar o teu povo. Gente, é o povo de Deus. Tem coisa mais preciosa do que o povo de Deus? Não. Salomão pediu que Deus desse um coração com discernimento, capaz de distinguir entre o homem, o bem e o mal. Um dia, 2 mulheres chegaram para Salomão com uma criança no colo e falaram: Senhor, rei, ontem à noite eu fiz uma proposta com a minha amiga aqui, que nós íamos comer o filho dela, porque não tinha comida, e no dia seguinte ela ia comer o meu. E hoje ela não quer dar o menino. E agora? O que eu faço? Salomão olhou para as 2 mulheres e disse: dá-me uma espada. Ele pegou a espada e ia partir o menino no meio, para dar metade para cada uma. Aí a mãe falou: não, senhor, para. Faça isso não. Dá para ela, porque eu não quero ver meu filho morto. Aí Salomão disse: essa aqui é a verdadeira mãe da criança. Mande prender a outra e essa que vá levando o seu filho no colo. Isso é sabedoria, gente. Como é que você vai saber entre 2 mães quem é que está falando a verdade e quem está falando a mentira? Mas ele fingiu que ia matar a criança e a verdadeira mãe se levantou e disse: não faça isso, rei. Deixe que ela fique com o menino. O rei falou: negativo. O filho é seu e é você que vai levar. Mande prender essa impostora que queria matar a criança. Coisa de doido, né? Isso é parte da sabedoria que Deus deu para Salomão cuidar do seu povo. E aí Salomão continua: pois, quem pode governar esse povo tão grande? Realmente, ele não tinha experiência nenhuma, porque ele vem de uma família onde não lhe falta nada. Salomão tinha tudo. Ele não tinha o que querer. Ele diz lá em Eclesiastes que ele fez tudo o que deu na telha, tudo que deu à vontade, ele fez, porque ele era rico, ele tinha condições, não tinha conversa. Mas ele nunca tinha governado um povo.
E aí ele resolve que quer governar o povo segundo a vontade de Deus, e não segundo a vontade dele. Olha que coisa extraordinária. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. É claro que quem é o pai que não fica feliz de saber de uma situação dessa, né? O rei, que tinha tudo, e Deus sabia disso, pede a ele coração sábio para discernir do que é bom e que é mal, e sabedoria para governar aquele povo imenso que Deus concedeu a ele. Salomão é um abençoado. Eu tenho um neto chamado Salomão, que você seja tão abençoado, meu filho, como Salomão rei lá, tá? Aí Deus disse, por isso Deus disse, já que você pediu isso, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. E lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Salomão pede sabedoria para governar bem o povo do Senhor, não para a glória pessoal. Então, meus amados, veja só, você e eu precisamos demais de sabedoria. Não essa sabedoria que o mundo oferece, mas a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Salomão é uma referência. Ele podia pedir o que quisesse, e Deus disse que daria. Mas ele, sabiamente, pediu aquilo que era necessário e urgente para governar o seu povo. Sabedoria humilde é coração que aprende. Provérbios 11:2 diz, quando vem orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Olha só, precisamos ser humildes. Salmo 25:9 diz, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. O orgulho impede a sabedoria. O humilde a recebe com alegria. Então, sabedoria e orgulho é completamente oposto. Se você quer a sabedoria de Deus, tenha um coração humilde. Jesus disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Quantas pessoas temos hoje que estão vivendo um desespero, porque não aprendeu ainda esse versículo de Mateus 11:29. Jesus disse, vinde a mim, vinde a mim. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, meus amados, seja humilde para depender de Deus, para reconhecer que toda boa dádiva vem do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O sábio sabe que precisa aprender continuamente. A humildade é a porta da sabedoria, conforme está escrito em Mateus 11:29, que eu acabei de citar aqui. A sabedoria divina só habita o coração quebrantado e vidas consagradas. A humildade precede a sabedoria e o orgulho precede a queda. Olha só. Jesus, o mais sábio, também foi o mais humilde. Por isso que eu digo, Jesus é o nosso alvo, é o nosso modelo, é o nosso referencial. Hoje, na tal da PNL, diz que você tem que copiar os grandes homens do passado. Eu não. Eu tenho Jesus, que é meu referencial. Se eu consigo me espelhar em Jesus, está tudo certo. Não preciso de mais ninguém. A sabedoria é encarnada na humildade e na santidade. Orando por sabedoria, a fonte sempre é disponível. Tiago 1,6, nós já vemos esse texto no início. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
Jeremias 33:6 diz: clama a mim e responderei. Lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Deus concede sabedoria aos que buscam com fé e sinceridade. A sabedoria é um dom que deve ser buscado em oração. A consumação da sabedoria, a glória escatológica em Cristo. Apocalipse 5:12 diz: e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Olha só, quem que é digno de receber toda essa honraria? E cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, Jesus, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Se você está buscando esses requisitos para você, meu querido, desista. Esses requisitos pertencem a Jesus e só Ele pode usufruir dessas benesses. 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. A sabedoria será plenamente revelada e experimentada na eternidade, quando virmos a Cristo como Ele é. Veja que coisa extraordinária. A consumação da sabedoria, glória escatológica de Cristo. E cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E a Bíblia é clara que, por enquanto, nós vemos as coisas no obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face como Ele é. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Vós dizem que somos filhos de Deus, somos mesmo, mas nós só conhecemos em parte. Quando Ele se manifestar, aí sim nós o conheceremos como Ele é. Então, a sabedoria será plenamente revelada e experimentada na eternidade, quando virmos a Cristo como Ele é. Conclusão geral. A sabedoria bíblica é espiritual, prática e profundamente cristocêntrica. Não se trata apenas de inteligência, mas de viver de forma piedosa, com discernimento, temor e humildade diante de Deus. Jesus Cristo é o modelo e a fonte de toda a sabedoria. Quem nele confia anda na luz. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ministrar sobre esse assunto. Sabemos que é um assunto extremamente delicado e, ao mesmo tempo, complicado. Mas eu e você precisamos, queridos, depender dessa sabedoria. Olha, eu aprendi tanto nessas ministrações que você não entende. Então, essa sabedoria está depositada em Jesus. Se Jesus habita em mim, se Ele é o meu Senhor, eu tenho essa sabedoria. Caso contrário, eu não tenho a sabedoria que vem do alto, e sim aquela que é humana, material, terrena, animal e diabólica. Essa sabedoria eu não quero. Eu quero a sabedoria que vem do alto. É pacífica, indulgente, cheia de misericórdia, produz bom fruto, e não é fingida. Então, é importante você depender dessa sabedoria para viver uma vida na paz do Senhor. Deus, quero pedir que o Espírito Santo, papai, complete a obra no coração dos irmãos que estão assistindo essa mensagem. Eu sei que eu posso ter falhado em alguma coisa, mas que o Espírito complete a obra para que aqueles que ouviram essa mensagem sejam grandemente edificados, possam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria para viver nessa terra segundo o padrão que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Completa, Pai, a obra no coração dos irmãos. E a Ti, Pai, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e o fazemos em nome de Jesus. Guarda-nos, Papai, irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Pai querido, Pai amado, este povo está Te ouvindo em paz, e em paz continuaremos. A Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor,
E o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos os nossos ouvintes, que possam ser grandemente edificados com essa palavra. Em nome de Jesus, amém.